a Ani trouxe para nós hoje, pessoal, ela trouxe para mim, na verdade, no mês passado, um caso de juro de obra que ela está enfrentando, né, muito interessante, que proporciona para nós um estudo de caso concreto, que eu gosto muito de fazer isso, né. Eu não aprofundei ainda o caso dela, ela me relatou algumas coisas lá no Pergunte ao Professor, né, e eu já passei algumas instruções para ela, mas eu sugeri o seguinte: traz para o nosso encontro semanal, que aí eu e os colegas podemos te entrevistar melhor para entender, né, as nuances do caso, e a gente trocar uma ideia e aperfeiçoar o nosso conhecimento a respeito desse tema tão bacana e, na verdade, às vezes até difícil do pessoal compreender, né, como é que funciona essa questão do juro de obra. E eu vou aproveitar para recapitular algumas coisas, né, relacionadas a essas questões. Acho que interessa a todos os colegas, concordam comigo? Ani, vou te pedir para iniciar te apresentando, se tu quiseres, né, da onde que tu fala, como é que está a tua atividade profissional, e aí já pode até entrar no caso, e na sequência eu vou fazendo minhas intervenções aqui, vou te atrapalhando, tá bom? Tá, Pode ser assim? Eu nunca pode combino nada, sim. tá? Acho que a Ani deve estar estranhando. Eu nunca falo antes com o aluno, eu sei, Mas eu assim que é trago para melhor, cá e a gente faz na hora, tá? É assim mesmo, viu? assim que funciona. Então, eu me chamo Anne Leite, eu sou advogada hoje, imobiliarista, né? Comprei aí o curso do professor Rafael, que tem engrandecido aí minha profissão. Na verdade, eu queria ser servidora, mas comecei a advogar tem 4 meses e, nossa, eu me apaixonei pelo direito imobiliário. Até agradeço, professor. Que bacana. Comecei o direito imobiliário porque meu apartamento inundou de 300 litros de água de esgoto. E Nossa. aí eu fiz uma perícia, né? Fui atrás do laudo pericial junto com o perito em patologias e vícios construtivos. Tive aula com o perito. E aí eu lembro que todo mundo falava, não, você não pode ir contra a construtora ou contra o condomínio, sempre gerando um medo, sabe? E aí ficou uma dúvida na minha cabeça, tipo assim, ó, acho que a gente só sente medo quando a gente não tem conhecimento, né? E aí eu fui atrás, encontrei sua aula e fiz aquela semana grátis no YouTube, me engrandeceu muito, comprei o curso e tem dado super certo. Hoje a minha sócia, ela atua em direito bancário e tem Uhum. somatizado aí, porque chega pessoas, né, de construtoras, e aí a gente acaba entrando com o financiamento, e ela me Sim. ajuda na situação da São planilha de evolução do complementares, né? São temas complementares, é bem verdade isso. Desculpa, tu pode repetir da onde que tu tá falando? Não sei. Eu sou de Manaus, eu tô Ah, longe. que Manaus, Amazonas. bacana, Manaus, sensacional. Que E show. professor, aqui quase ninguém atua em direito imobiliário, praticamente Nossa, quase pois é, me ninguém. surpreendi agora de você dizer de te desestimular a discutir com o construtor, porque é uma coisa tão natural, né? Mas que tal, né? Interessante isso aí. Ani, esse teu caso aí era um apartamento, né? Do esgoto no apartamento, que eu sei que não é o objeto da aula hoje, mas já que tu levantou também é interessante. Tu sabes que é mais comum do que as pessoas pensam, porque olha o que, que tem acontecido. E quando eu comprei um imóvel, até eu conversei isso com o consultor, porque eu já tinha essa experiência, e aí eu disse para ele, olha, cara, eu quero que tu me revise na hora de entregar, bem assim, falei com ele bem aberto, assim, ó, quero que tu dê uma boa revisada para mim antes de me entregar esse apartamento, quando faltava um mês, né, porque eu tive outras experiências já com clientes e comigo mesmo no passado, de estar entupida a parte hidráulica, né, Sim, por quê? Porque às vezes, né, tu sabe que o pessoal de obra, o pessoal mais lá da ponta da obra, não mestre de obra, nem pedreiro, que são já um cargo, né, mais elevado na obra, mas o pessoal de ponta, às vezes, tem muita rotatividade, né? Às vezes o cara até tá com dificuldade de conseguir emprego, ele vai e se encosta numa obra para carregar tijolo, então não é um profissional assim da obra, às vezes acontece isso, né? Eles pegam para cumprir prazo e coisa assim. E aí esse cara não respeita as regras, é chamado a atenção, ele fica com raiva e para descontar na construtora, o que, que ele faz? Ele joga plástico, joga pedra no encanamento.
enquanto tá tudo no esqueleto. E ninguém vê isso, entende? Porque fica uma coisa É escondida, verdade. né. E aí quando você vai usar o imóvel, né, é muito comum que o proprietário, quando ele vai utilizar o imóvel, no primeiro mês de uso do imóvel, do nada, tá usando uma máquina de lavar, alguma coisa assim, né, do nada o apartamento começa a inundar. Começa a inundar e tu não sabe de onde que vem aquela água, é um susto, né, para todo mundo, mas é porque o cano está entupido, um cano de cozinha, né, um cano de lavanderia, seja lá o que for. Então a parte do esgoto ali que os caras jogam um lixo para dentro, né. Eu sei que parece No assim uma meu coisa, uma caso porquice, né, falando assim, mas, e aí eu falei isso pro construtor, eu pensei que ele ia me tranquilizar, né, eu pensei assim: "Ah, ele vai me tranquilizar, vai dizer que tá tudo certo". E ele pegou e me disse assim, ó: "Rafael, isso é meu maior pesadelo, sempre acontece isso". Eu disse: "Não é possível. A gente cuida, a gente fiscaliza e não sei o quê, e volta e meia acontece esse problema". E aí daí que eu me dei conta, né, de que também o próprio proprietário da construtora era vítima desse tipo de circunstância, e não apenas, né, o adquirente, né. Então realmente esse teu no caso, eu não sei se foi devido a isso, né, porque cada situação não, é no meu uma, caso mas foi às sobre a vezes, acontece essas inundações por conta desse tipo de coisa. No teu era o mas quê? realmente era no foi 10 anos depois do apartamento, que eu casei e fui Nossa. morar, né, tinha Hum. cobrado há 10 anos. E aí foi laudo pericial, tem a tubulação vertical, que o condomínio é responsável, né? E a tubulação horizontal, na qual o adquirente. E aí eu descobri que o condomínio não tinha feito revisões prediais em 10 anos. Sofri 4 inundações em uma semana. Entrei contra o condomínio, o laudo pericial constatou também que era itens de baixa qualidade por conta da construtora. A gente ganhou a causa, graças a Deus, mas assim, consegui entender melhor o quanto eu Esse teu precisava caso é muito entender. interessante, hein, caso muito interessante, né. E Então aí você hoje está conseguiu tudo fazer uma certo. perícia que demonstrou que ainda tinha relação lá com a construtora. E também com a falta Sim, de manutenção, né, do condomínio, né. Então 2 sim. legitimados. Você fez contra os 2 daí? Eu não fiz conta construtora por conta do que eu vi a sua aula, né, sobre a ministra Nancy, sobre o laudo, né, dos 10 anos do prazo, indenização moral, e contra o condomínio entrei, material e moral, e a gente ganhou. E aí eu consegui me interessar, mas assim, vi que muita gente tem medo, pelo menos aqui em Manaus, os advogados, tem medo de entrar contra a imobiliária, construtora, Mas qual é o condomínio. receio, Ani? Não entendi ainda, qual é que é o receio? Também ainda não entendi, eu acho que é falta de conhecimento, professor, por Ah, isso por que não dominar a área. Tá, perfeito. Que bom, então pelo menos são pessoas conscientes, né. é, Não sei, não vou fazer, né, tipo assim, né. Ah, que bacana, muito interessante tu ver, né, essa realidade aí eu desconhecia, né, muito legal.